deputado Carlos Gianazzi, Senhor presidente, do PSOL. de volta a esta tribuna, no dia de hoje, gostaria de cumprimentar mais uma vez os nossos servidores, as nossas servidoras, que estão hoje na Assembleia Legislativa, no plenário, fora do plenário. Houve um ato agora, uma Assembleia da POSP, eu estava lá conversando, inclusive, com os professores, tenho encontrado diversos servidores de várias categorias profissionais, do judiciário, do sistema prisional, da educação, né, do Ministério Público, da Secretaria da Fazenda, da Secretaria da Cultura, da Saúde, de vários segmentos aqui, todos irmanados na mesma luta, denunciando a farsa da reforma da Previdência, senhor presidente, porque esses dois projetos que o governador Dória apresentou, eles representam uma verdadeira farsa, na verdade, né? E eu vou mostrar mais uma vez aqui por que nós chamamos de farsa da reforma da Previdência. Mas essa farsa, esse ataque brutal e desumano aos servidores do Estado de São Paulo tem causado uma grande também tristeza nas famílias dos servidores, né? E principalmente de famílias onde você tem muitas vezes uma professora e tem um servidor do sistema prisional ou da segurança pública, às vezes tem o policial e a professora. Ambos serão afetados por essa perversidade. Nós temos, senhor presidente, uma carta que nós recebemos, acho que todos já viram essa carta, mas eu queria dar visibilidade a ela, de um menino, de um aluno, de um filho de um casal de servidores públicos. A mãe professora e o pai servidor da segurança pública. Essa carta do Lucas, que eu quero ler aqui para os deputados, para os nossos colegas servidores, né? Querido Papai Noel, meu nome é Lucas, tenho 9 anos. Esse ano eu não vou querer presente, quero pedir para você levar de volta o João Dória, porque ele é malvado, ele deixou meus pais muito tristes. Meu pai é policial e minha mãe professora. Ele, o Dória, o João Pinóquio Dória, né, na verdade, é isso que ele está dizendo, precisa ser consertado rápido, porque acabou com a alegria de casa. Então, uma salva de palmas para o Lucas, que representa aqui os filhos de todos os servidores públicos do Estado de São Paulo, que estão sendo penalizados por esse projeto. O deputado Conte Lopes lembrou bem aqui do Sampaprev do Dória, né, que Vossa Excelência fez oposição na Câmara Municipal, quando o projeto entrou em debate, em votação. O Sampaprev era um projeto também nefasto do Dória, que elevava a contribuição previdenciária de 14% para 19% dos servidores municipais. O Sampaprev também tinha no projeto um artigo instituindo a capitalização, entregando o fundo previdenciário dos servidores municipais, do IPREM, para os bancos. Os bancos ficariam administrando os fundos previdenciários dos servidores municipais. Um verdadeiro absurdo. Houve uma grande mobilização em São Paulo, eu acompanhei, até porque eu também sou diretor de escola da rede municipal de ensino. Nós acompanhamos com os vereadores, com as entidades representativas, e derrotamos o projeto. Ele só foi aprovado depois, já desidratado, na gestão do Bruno Covas, né, com o confisco salarial, mas sem essas maldades aqui que eu citei, que foi ruim também. Mas o fato é que agora o Dória encaminha um projeto de lei, uma proposta de reforma que é pior que a reforma do Bolsonaro. O que eu quero dizer, por que é uma farsa? Isso que nos interessa, e nós vamos aqui esclarecer isso. É importante que os servidores estejam preparados para o debate técnico também, porque do ponto de vista moral, do ponto de vista ético, nós já vencemos essa batalha, não há dúvidas em relação a isso. Agora nós temos que nos preparar para o embate técnico, né, do ponto de vista econômico. E por isso que nós estamos divulgando exaustivamente para todos os servidores, os deputados, a imprensa, que não fala muito sobre isso, né? Nós estamos falando aqui das dívidas do Estado, né? E eu quero falar, porque o Estado tem, o Henrique Meirelles veio aqui no Congresso de Comissões, não, no Colégio de Líderes, e eu perguntei a ele sobre essa dívida. E ele me disse, olha, nós temos que economizar em 10 anos 32 bilhões de reais. 32 bilhões de reais em 10 anos para resolver, para equilibrar
o déficit da Previdência Estadual. E ele pretende, com isso, economizar por ano, segundo ele, segundo a Secretaria da Fazenda, 3 bilhões e 200 milhões de reais por ano. Então, guarda esse número, 3 bilhões e 200 milhões de reais por ano. No entanto, quando nós entramos no outro aspecto das dívidas, ele foge do debate. Não só ele, mas como todos os liberais aqui da Assembleia Legislativa, que não ficam horrorizados com o que eu vou falar, ficam preocupados, demonstram uma grande preocupação, dizendo que se não fizer a reforma vai quebrar o Estado, né? Aí eles ficam horrorizados, preocupados, mas quando nós colocamos uma questão que eu vou colocar agora, não há nenhum tipo de manifestação, né? Eles não se preocupam, porque foram colonizados pela lógica do mercado. Então, eu queria dizer o seguinte, olha, eu queria colocar os quadros aqui. Vamos colocar o primeiro quadro, que é da dívida ativa do Estado de São Paulo. Essa é a dívida ativa, 340 bilhões de reais. São os dados da própria PGE, a Procuradoria-Geral do Estado. Aqui, as empresas que devem para o Estado. E essa dívida não pode ser mais contestada juridicamente, porque essas empresas já recorreram em todas as instâncias, perderam em todas elas. Perderam e devem 340 bilhões de reais para o Estado de São Paulo, né? Aqui eu tenho aqui a lista dos mais de 500, dos maiores devedores do Estado de São Paulo. As empresas que devem, que são muitas delas, né? Aqui eu quero destacar a Sadia, por exemplo, que eu venho acompanhando há um bom tempo, porque essa empresa Sadia, que todo mundo conhece, né? Quem come carne, eu sou vegetariano, já disse aqui ontem, mas a Sadia, ela tem, além de ser uma caloteira, ela é uma devedora do fisco estadual, ela recebe benefício fiscal. Todo o ramo frigorífico recebe, os grandes frigoríficos do Estado de São Paulo, esse ramo recebe benefício fiscal, desconto no pagamento do ICMS, entenderam? Então, ela deve bilhões, né? 1 bilhão, deixa eu pegar aqui a Sadia, 1 bilhão e 600 milhões de reais, é a dívida dela. Só que, além de ser devedora, ela tem isenção fiscal, que é um verdadeiro absurdo, né? E tem as outras empresas aqui, são mais de 500 empresas, nós temos a relação aqui, e vocês podem ter acesso a ela, é só entrar na página da Secretaria da Fazenda e colocar lá, devedores da dívida estadual. Todos têm acesso, a transparência a essa parte da dívida. Agora, nós não temos acesso, e é muito difícil de ter, mesmo a Assembleia Legislativa tem dificuldade de ter acesso às empresas que são beneficiadas com as isenções fiscais. Isso o governo esconde bastante. Nós temos alguns setores que nós descobrimos, o ramo frigorífico, por isso que eu estou citando exatamente essa empresa, a Sadia. Então, são 30, olha, os 10 maiores devedores somam uma dívida de 30 bilhões de reais. Ou seja, se o Estado se empenhasse para cobrar a dívida ativa, coisa que ele não faz, ele não se empenha, ele mantém a PGE sucateada, com poucos procuradores, com poucos servidores, com uma infraestrutura altamente precarizada, justamente para não cobrar os grandes devedores. Mantém a Secretaria da Fazenda precarizada também, né, do seu quadro de funcionários, para que não haja combate à sonegação fiscal do Estado de São Paulo. Então, só com o pagamento, né, dos 10 maiores devedores da dívida pública, nós já teríamos resolvido a questão da Previdência, né? Tem mais ainda, pessoal, vamos para o próximo quadro. Aqui a dívida pública, que é uma outra dívida, é a dívida do Estado de São Paulo com o governo federal. Essa dívida gira em torno hoje de 17 bilhões de reais, né? E esse pagamento é feito só com juros, encargos e com amortizações. Não é nem o pagamento da dívida. Nunca houve uma auditoria dessa dívida. Nós estamos, desde 2007, lutando para implantar uma auditoria da dívida pública estadual. E o governo obstrui, o governo não deixa. Tentamos no governo Serra, eles obstruíram. Tentamos no governo Alckmin, não houve êxito, a base do governo obstrui. No Dória também, porque eles não querem mexer nesse vespeiro da dívida pública, que
nós poderíamos reduzir bastante esse valor. E tem mais, só para concluir, senhor presidente, aqui os últimos segundos, e aqui a desoneração fiscal do Estado, que canaliza bilhões de reais para as empresas privadas. Então, só com esses números, voltarei a esse tema nos vários momentos em que eu fizer intervenções contra a farsa da reforma da Previdência. Isso fica muito claro para nós, finalizando, deputado Campos Machado, que tem muito dinheiro no cofre público e não há necessidade de se fazer uma reforma da Previdência estadual. Não tem crise econômica no Estado de São Paulo, tudo mentira. E eu provei aqui, mostrando de uma forma muito resumida os números. Então, parabéns, servidores e servidoras, pela mobilização e vamos derrotar essa farsa, esse confisco salarial. Um abraço.